Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Adilson Pera e mais uma vez estou aqui para falarmos sobre direito administrativo e o nosso assunto dessa aula é a administração pública, assunto muito importante que cai em todas as provas, principalmente a questão de desconcentração, descentralização e administração direta e indireta. Bom, primeira coisa a se falar sobre a administração pública é como ela se organiza. Então, organização da administração pública. E como que a administração se organiza? Gente, a administração se organiza delegando funções, distribuindo tarefas. Então, ela tira determinada atribuição do seu núcleo e passa para suas extremidades. Só que isso pode ocorrer dentro de uma pessoa jurídica ou então de uma pessoa jurídica para outra. E aí vai receber nomes diferentes. No primeiro caso, desconcentração e no segundo caso, descentralização. Então vamos entender melhor isso daí, porque isso é super importante, cai muito em prova. Olha só, gente. Desconcentração e descentralização. Aqui não tem esse tracinho, deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Descentralização. Beleza. Pessoal, olha só. A desconcentração, ela envolve apenas uma pessoa jurídica. Só uma pessoa jurídica. É uma delegação que ocorre lá dentro, entre órgãos públicos internos, lá dentro da mesma pessoa jurídica. Então você tem que imaginar o seguinte, ó. Se liga, você tem aqui uma pessoa jurídica com determinado núcleo de atribuições. Esse pontinho aí. E a administração chega à conclusão que para desempenhar essa atividade de forma mais organizada tem que delegar. Só que ela resolve delegar a órgãos internos, dentro dela mesma, dentro da mesma pessoa jurídica. Então ela delega um órgão que está aqui, ou aqui, 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 aqui. Perceba, sempre dentro dos limites da pessoa jurídica. Então todos os exemplos de desconcentração serão exemplos de órgãos públicos, como as secretarias, as subprefeituras, os ministérios, as seções, os departamentos. Todos os órgãos públicos são exemplos de desconcentração. Para facilitar, vamos ilustrar, vamos imaginar o seguinte. Uma subprefeitura é responsável por uma grande área do município, de modo que ela está sobrecarregada, ela não está dando conta. Aí a pessoa jurídica, que é o município, resolve criar por lei uma nova subprefeitura e dividir aquela área. Então aquela área que antes era de competência de uma subprefeitura só, hoje é de competência de duas, cada qual, a área foi dividida, cada qual com a sua área. Então o que houve aí? A criação de um novo órgão público para desempenhar determinada atribuição é exemplo clássico de desconcentração. Tá? Então a desconcentração envolve sempre uma pessoa jurídica. Toma cuidado com o conceito de órgão público. Pera, o que é órgão público, hein? Órgão público é um centro de competências sem personalidade jurídica criado por lei. E a atuação do órgão é imputada à pessoa jurídica a qual ele pertença. Por isso que quem responde pelos atos do órgão é a pessoa jurídica. Então quem responde pelos atos de uma subprefeitura é o município. Quem responde pelos atos de uma secretaria estadual é o Estado. Quem responde pelos atos de um ministério é a União. Então é sempre a pessoa jurídica. Por isso que o particular, se sofre um dano decorrente de uma atuação estatal, tenha essa ação decorrido de um órgão específico, do agente, não importa. Ele vai acionar em juízo pleiteando indenização a pessoa jurídica. Tá bom? Mais pra frente, teremos um encontro aqui, uma aula, para tratar sobre órgãos públicos. Tá? E aí a gente vai comentar com mais vagar a respeito dos órgãos públicos, tá certo?
Beleza. Gente, não se confunde a desconcentração com a descentralização. Porque a descentralização, ela envolve duas pessoas jurídicas. Duas pessoas jurídicas. Uma que delega e a outra que recebe a atribuição. Então, na descentralização, você tem isso aqui, ó. Uma pessoa jurídica com determinado núcleo de atribuições. E a administração chega à conclusão que para desempenhar essa atividade, com mais organização, tem que delegar. Só que ela resolve delegar a outra pessoa jurídica diferente. A descentralização envolve duas pessoas jurídicas. Uma que delega e a outra que recebe a delegação. Por exemplo, a União chega à conclusão que os serviços relacionados à Seguridade Social devem ser prestados por uma outra pessoa jurídica. E cria, por lei, o INSS. Ah, pera, o INSS é uma autarquia, é uma pessoa jurídica diferente da União. Eu tenho duas pessoas jurídicas, né? Portanto, é caso de descentralização. A mesma coisa seria se ao invés de uma autarquia, aqui fosse uma fundação, uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. Tá? Então, quando a administração direta cria ou autoriza a criação de uma nova pessoa jurídica integrante da administração indireta para desempenhar determinada atividade, é caso de descentralização. Tá certo? Agora, a descentralização também ocorre quando a pessoa jurídica delega uma atribuição a outra pessoa jurídica que não integra a administração indireta. Tá? Por exemplo, imagina o seguinte: a União chega à conclusão que os serviços relacionados à energia elétrica deveriam ser prestados por uma outra pessoa jurídica. E aí abre um processo licitatório para que empresas que já participem, já prestem esse serviço, participem da licitação. Tá bom, houve a licitação. Aqui no nosso caso, aqui em São Paulo, onde a gente está gravando, quem ganhou foi a Eletropaulo. Ah, pera, a Eletropaulo é uma concessionária de serviço público. Não integra a administração pública. Não integra a administração nem direta nem indireta. Mas é uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público, diferente da pessoa jurídica que lhe delegou, que é, aqui no nosso exemplo, a União. Então eu tenho duas pessoas jurídicas. Tá? Uma que delega e a outra que recebe a atribuição. Também é caso de descentralização. Pera, então esta pessoa jurídica aqui, que recebe a atribuição, ela pode integrar a administração indireta ou não? Exato. É isso aí. Se ela integra a administração indireta, estaremos diante de uma descentralização por serviço. Esse é o nome dado pela doutrina. Se esta pessoa integra a administração indireta, estaremos diante de uma descentralização por serviço. Se esta pessoa não integra a administração... Se ela integra a administração indireta, é descentralização por serviço. Se ela não integra a administração indireta, é uma descentralização por colaboração. Por colaboração. Então, no caso aqui da Eletropaulo, pera, é descentralização por colaboração? Sim. Sim. E no caso do INSS que você falou, como ele integra a administração indireta, aí é uma descentralização por serviço? Isso. Perfeito. Tá legal? Beleza. Então não confunda esses conceitos, porque eles são extremamente importantes. Tá certo? Muito bem. Gente, um ponto que também é muito importante dentro de administração pública é você, de plano, saber quem é a administração direta, quem é a administração indireta. Tá certo? Então vamos lá. Tá aí para você. Administração direta, que também é chamada de centralizada ou entes políticos. Abrange quem? União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. Toma cuidado com os sinônimos, né? Às vezes aparece na questão
de prova, administração centralizada, aí o cara já trava, né? Fala, putz, administração centralizada, o que é isso, né? É administração direta, tá? E todas essas pessoas aqui, que integram a administração direta, também são chamados de entes políticos, tá certo? Beleza? E todas elas são também, vou fazer um complemento aqui, são pessoas jurídicas de direito público. É o que diz o artigo 41 do Código Civil. Lá fala pessoas jurídicas de direito público interno, né? Então a União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios são pessoas jurídicas de direito público interno, consta lá no artigo 41 do Código Civil. Integram a administração direta ou centralizada e também são chamados de entes políticos. Administração indireta, que também é chamada de administração descentralizada. E estas pessoas jurídicas aqui embaixo também são chamadas de pessoas administrativas. Então, simplesmente pessoas administrativas ou pessoas jurídicas administrativas. Tá legal? Claro, são todas pessoas jurídicas, né? Então, fica ligado. Administração indireta também é chamada de administração descentralizada e todas elas são pessoas jurídicas, também chamado pessoas jurídicas administrativas. Agora, elas são pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado? Aí depende, né? Aí depende. Aí você tem pessoa de direito público, pessoa de direito privado e até uma pessoa que pode assumir, de acordo com o STF, a forma de direito público ou de direito privado. Vamos lá. As autarquias, gente, são sempre de direito público. As autarquias são pessoas jurídicas de direito público, tá? Vamos já comentar um pouquinho de cada uma aqui? Vamos? Então vamos lá. Autarquias são pessoas jurídicas de direito público criadas por lei específica para o desempenho de determinada atribuição. E a isso dá-se o nome de princípio da especialidade. Então, o fato de desempenhar determinada atribuição recebe o nome de princípio da especialidade. Exemplos: INSS, IBAMA, INCRA, DETRAN, são autarquias. Tá legal? Gente, as autarquias destas pessoas jurídicas aqui embaixo, as autarquias são as que mais se assemelham a um ente político. Elas gozam de várias prerrogativas e também se submetem a sujeições próprias de entes políticos. Tá? Tanto que se fala que a autarquia é longa-manos do Estado, né? A autarquia é uma extensão do Estado. Tá? Só que a gente pode citar duas diferenças marcantes aqui, né? Entre a autarquia e um ente político. Primeiro, que o ente político integra a administração direta, enquanto que a autarquia, a administração indireta. E outra diferença é a seguinte: os entes políticos, eles têm autonomia política, que é a mesma coisa que auto-organização. Ou seja, os entes políticos criam suas próprias leis, inovam o ordenamento jurídico por meio da edição de leis. Eles têm essa competência legislativa, né, por meio do poder competente. A autarquia não. A autarquia não tem autonomia política, ela não tem auto-organização. Ela se sujeita às leis já criadas pelos entes políticos. Tá? A autarquia, ela tem uma autonomia administrativa, financeira e técnica, mas não tem autonomia política. Então, guarde essas duas diferenças aí. O ente político integra a administração direta, a autarquia a indireta. O ente político tem autonomia política, ou seja, cria suas próprias leis, a autarquia não tem autonomia política. Tá legal? Muito bem. Gente, os conselhos profissionais, CREA, CRM, CRO,
são classificados como autarquias, de acordo com a doutrina. São as chamadas autarquias corporativas ou profissionais. Tá? Tome só cuidado com a OAB. Tá? A OAB, instituição OAB. Isso porque o STF já decidiu que a OAB não é autarquia. Que a OAB não se equipara aos demais conselhos profissionais. A OAB é o quê, Perá? De acordo com o STF, a OAB é um serviço público independente, que não se sujeita a controle. Tá? Dorme com essa. Né? A OAB, para o STF, é um serviço público independente que não se sujeita a controle. Figura ímpar em nosso ordenamento jurídico, segundo a própria decisão do Supremo. Tá? Não há ninguém equiparado à OAB. A OAB é uma figura ímpar no elenco de personalidades jurídicas do nosso ordenamento jurídico. Tá certo? Então, os demais conselhos profissionais, CRM, CRO, CREA, são autarquias corporativas ou profissionais, essa é a classificação. A OAB não. Tá? A OAB não é autarquia de acordo com o STF. E esse posicionamento é o posicionamento que você deve levar para as provas, porque é o posicionamento do Supremo. Tá bom? Agora, Pera, as agências reguladoras, estas são autarquias, né? Estas são autarquias. A agência reguladora é autarquia em regime especial, criadas por lei específica, com o objetivo de regular e fiscalizar prestadores de serviços públicos e atividades privadas de interesse coletivo. Então, são exemplos de agências reguladoras: a Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, a ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANP, Agência Nacional do Petróleo. E existem várias, né? Anvisa, ANS, ANTAG, Ancine, tá? Fica só ligado que a agência reguladora não fiscaliza só os prestadores de serviços públicos. Fiscaliza também a atividade privada de interesse coletivo. Você vê, a ANP, por exemplo, fiscaliza os postos de combustível. É atividade privada, que visa o lucro, mas o poder público entende que há um interesse coletivo naquela atividade. Por isso, ele fiscaliza. Tá certo? Beleza. Joia. Toma cuidado também com o seguinte. Toma cuidado para não confundir agência reguladora com agência executiva, que não tem nada a ver. A agência executiva é a mera denominação. É a mera qualificação que é dada a uma autarquia ou fundação que celebre contrato de gestão com o órgão da administração direta a que se ache vinculada. E isso é feito para quê, Pera? Isso é feito para melhoria da eficiência e redução de custos. Como, por exemplo, o Inmetro. O Instituto Nacional de Metrologia é uma agência executiva. Tá? Então veja que a agência executiva não é uma nova pessoa jurídica que foi criada por lei. Não, é uma pessoa jurídica que já existia, autarquia ou fundação, que recebeu uma denominação, recebeu um nome, agência executiva. Pera, por que a autarquia ou fundação recebe o nome de agência executiva? Porque firma o contrato de gestão. Firma contrato de gestão. Nesse contrato constam metas, constam objetivos a serem cumpridos por essa agora chamada agência executiva. Tá? Isso visa o quê? Melhoria da eficiência e redução de custos. Exemplo, o Inmetro. Essa denominação, agência executiva, é dada pelo próprio contrato, Pera? Não. A denominação de agência executiva é dada pelo chefe do Poder Executivo por meio de decreto. Ok? Então, o chefe do Poder Executivo, por meio de decreto, é que nomeia, vamos dizer assim, né, classifica uma autarquia ou uma fundação como agência executiva. Não se confunde com a agência reguladora, porque a agência reguladora é a autarquia criada por lei, é uma nova pessoa jurídica. Então, ela nasce como agência reguladora. A agência executiva não, né? Ela já era uma autarquia ou uma fundação que recebeu a denominação. Tá certo? Tranquilos? Muito bem. Beleza. Bom, falamos de autarquias, eu vou encerrando esse módulo por aqui, e na próxima aula, no nosso próximo encontro, eu continuo falando aí
das demais pessoas que integram a administração indireta. Tá ok? Tá aí meus contatos, tudo de bom para vocês, até o próximo encontro. Tchau, tchau.